Está no ar. Programa Café com Leite. Apoio. Água Mineral São Geraldo. Farmácias Gentil. Laboratório Lamic. Marmoraria Juazeiro. Panebon. Pão Nosso. Leite Contabilidade. Leite Marcas e Patentes. Hotel e Pousada. Café com Leite. Santa Cecília Vidros Temperados. Sicredi. Ótica Santa Isabel. Olá, que bom, que alegria estar ao seu lado, começando mais uma edição do programa Café com Leite, sempre trazendo temas importantes para você que está em casa, que você está obedecendo às determinações daqueles que entendem de saúde, né? Ficando em casa, lavando as mãos, obedecendo às regras de segurança de combate ao Covid-19. Vamos continuar. O coronavírus anda solto por aí, portanto, a nossa contribuição é muito importante. Fique tranquilo, fique em casa. O programa Café com Leite vai buscar os profissionais para te proporcionar aulas importantes sobre temas diversos, porque aqui nós temos muitos profissionais relevantes, inteligentes, que podem nos informar tudo o que nós precisamos saber. Fique em casa. Hoje o nosso convidado é o médico Dr. Daniel Gonçalves, ele que é também hipnoterapeuta. E vamos falar sobre os desafios do jovem médico frente à pandemia do coronavírus. Doutor Daniel, que alegria, rapaz, recebê-lo aqui em nosso programa. Jovem médico para falar desse tema, né? Nada mais do que oportuno, é uma honra recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nesse programa tão leve como a minha irmã Lívia falou aqui conosco nos bastidores, e estou à disposição para bater esse papo e levar o máximo de conhecimento que eu puder ajudar e tirar as curiosidades que eu sei que são muitas dentro desse mundo que nós estamos vivendo, e em especial os profissionais de saúde que vêm tendo dias difíceis. Rapaz, eu acho até que você disse a palavra-chave, vem tendo dias difíceis, né? Não só apenas os que estão acometidos da doença, mas acima de tudo aqueles que estão cuidando da doença, que são os médicos, né? Sejam eles jovens ou sejam eles mais antigos na profissão, vem enfrentando uma barreira e tanto, né, doutor Daniel? Pode ter certeza. Quando a gente pensa assim em hospitais lotados, em UTIs lotadas, sinceramente isso nunca me assustou nessa pandemia, porque é isso que a gente sempre viveu. Infelizmente parece que só agora estou percebendo que nós não tínhamos UTIs, não tínhamos hospitais, nós não tínhamos uma saúde decente. Então, falta de leitos, falta de insumos, nós já vimos isso desde o começo da minha formação até hoje. Mas eu acho que o que assusta nessa doença é porque é o desconhecido. Tudo na vida que é desconhecido assusta mais. Sim. Por que quando você fala para uma criança, por exemplo, tem bicho papão para pegar ela, ela imagina um bicho do jeito que ela imagina, do jeito que ela quer. Ela cria, né? Ela cria. Então, os sonhos serão às vezes mais intensos do que a realidade. Então, no Covid, a gente estava lutando com o desconhecido. E aí, o que é o Covid? Nós já conhecíamos o SARS-CoV, né? E aí, por ser um vírus e suas mutações, né, o coronavírus ele veio nesse baque, né? Balançou as estruturas de todos que trabalhavam dentro da saúde no mundo, mas não é a primeira vez que a gente passa por uma coisa assim de mudança, de uma doença nova que nós não tínhamos muita habilidade em lidar com ela, mas sem dúvida, pelos tempos que nós estamos passando, pela a globalização que nós temos, as informações chegam em frações de segundos, né, em outro lado do mundo, então está sendo muito intenso esse momento. Estuda-se, como o senhor disse, o SARS-CoV-2, ele tem
ele tem uma história já antiga, né? Imagina-se que é uma coisa bem recente, de 2019, 2020, né? Mas é uma coisa bem, bem antiga já que se vem estudando. Esses estudos antigos sobre o tema dos médicos, já dos profissionais, os cientistas mais antigos, já teriam como ter saídas sobre isso? O que alavancou tudo isso? O senhor, por ser um jovem médico, pode me dar essa informação? O que alavancou? Por que ele aflorou tanto agora? Então, meu amigo, eu faço até uma comparação interessante com o senhor. Sabe quantas crianças nasceram hoje no Juazeiro? Vamos botar no Ceará. Dificilmente alguém vai saber, porque não se dá relevância a isso, porque é o nascimento e tudo mais. Agora, quantas crianças morreram a gente descobre. Certo. Então, o fato de uma coisa ser muito conhecida não significa que ela é mais prevalente. Significa que há um interesse maior dentro daquilo. Se você pegar as mortes por tuberculose, se você pegar as mortes por acidentes de carro, se você pegar as mortes por cólera, que é uma das coisas que mais matam no mundo, se você pegar as mortes por doenças cardíacas, você vai se assustar. Existem inúmeras doenças que já vêm matando nosso povo há muito tempo. O Covid, claro, é uma delas e veio de forma avassaladora. Mas não se assustem, a todos que estão em casa, o Covid ele não tem uma grande mortalidade. Se pega muito Covid, mas poucas pessoas se agravam e poucas pessoas morrem. Ah, mas como é que você está me dizendo isso? Morrendo mais de 300 mil pessoas no Brasil? É porque o número de pessoas, são tão grande o número de pessoas que pegam, que chega o número de pessoas que morrem aumenta em números absolutos. Mas, por exemplo, é uma doença que a cada 10 pessoas, 8 vão ser assintomáticas ou vão ter leves. 2 vão complicar e uma vai morrer. Então, é mais ou menos esses dados que nós temos no Covid, isso aí é encontrado em todos os lugares. Agora, por que desse vírus? A gente tem que entender que vírus não tem cura. Não há cura no vírus. O que e vem uma crítica agora, fica parecendo que todo mundo, inclusive os profissionais de saúde, esqueceram a biologia elementar. Quando é que o coronavírus vai acabar? Nunca. O HIV está aí, acabou? Qual foi o vírus que acabou desde hoje? O H1N1, né? O H1N1 ainda mata e muito. Inclusive, muitas pessoas estão morrendo de H1N1 e está sendo subnotificado porque não tem como descobrir. Às vezes é difícil distinguir o H1N1. Você lembra da época da AIDS, dos anos 80? Sim. Aquele boom que teve? É um vírus. Teve cura para AIDS? Não. Então, o coronavírus, aí o que a gente tem que entender é que não tem cura. Temos que saber, como eu encerro o programa sempre dizendo assim, não tenha medo, tenha cuidado. Então, nós temos que viver tendo cuidado, né? Exatamente. Sempre morreu milhares de pessoas de dengue, por exemplo. A gente não ficou em casa trancado por conta da dengue. Os cuidados devem ser continuados. Tem que se cuidar. Não só no tocante ao coronavírus, mas em todas as doenças, né? Exatamente, com certeza. Agora, quantas doenças estamos tendo por conta da gente estar em casa? Da imunidade baixa, de pessoas que estão precisando de fazer um transplante, pessoas que precisam fazer uma hemodiálise. O número de pessoas com câncer que vem se agravando é avassalador. O número de surtos psicóticos no Brasil cresceu exponencialmente. Os números de pessoas que estão necessitando de cirurgias eletivas, que estão complicando, está em um número assustador. E aí, dentro desse cenário, existem medidas que as esferas do nosso país tomam, nosso Estado tomam, que creio eu que todos que estão no poder queiram o bem do seu povo, façam tentando acertar, mas que são medidas que, a meu ver, prejudicam
Doutor, leva-se em consideração, como o senhor citou algumas doenças, o HIV, a própria dengue, né, o H1N1, etc., dentre outras, que o senhor citou, mas, diga-se de passagem, existe um tratamento, existe uma forma de prevenção, existem meios de cuidados que nós devemos ter. E, em contrapartida, o Covid-19, nós não temos ainda uma alternativa de defesa. Sim. Na época do Cazuza, faleceu de AIDS, não havia tratamento também. Sim. O tratamento que se usa, por exemplo, no HIV, é para diminuir a carga viral do vírus, mas não é um tratamento específico para a doença. Né? Cura, vamos dizer assim, né? No Covid, nós temos, hoje, depois de muito estudo, de algumas coisas, nós temos o conhecimento para amenizar a doença. Lembrando que imensa maioria das pessoas que vão pegar Covid não vão complicar. A imensa maioria. Em detrimento da sua imunidade, né? Aí vem vários fatores. Um deles é o genético. Saiu um estudo agora, já havia tido esse estudo e agora foi reforçado que pacientes, aliás, pessoas que têm o sangue do tipo A, tendem a complicar. Mas não gostei dessa informação. Nem eu doutor? Que também tenho. O seu também é teu. O meu também é. O meu também é. Mas existem essas peculiaridades. Tem algumas coisas, meu amigo, que eu não vejo, sinceramente, porque eu não sou nenhum gênio. Estou longe de ser expert, não, mas tem coisas que são tão simples, óbvias, que eu não estou vendo se falar. Eu dou um exemplo. Por que em Manaus está morrendo tanta gente? E aí eu vou falar uma coisa básica que todo mundo se fala, a corrupção que houve em Manaus, que isso prejudica, e aí vem falar da grande pandemia que é a corrupção, que assola o nosso país há muitos anos. Essa é um vírus que não tem cura. É um vírus que não tem cura e que mata muito mais. Vem também a carência de saúde, dos hospitais de saúde, que já eram ruins, eram terríveis, agora ficou extremamente terrível. E outra coisa que eu não vejo ninguém falar. Vocês esquecem que Manaus tem um grande número de pessoas que são descendentes de índios, são indígenas. E vocês não sabem que muitas vezes pacientes, pessoas indígenas, da etnia indígena, elas não têm uma imunidade boa para alguns tipos de doença. Os portugueses chegaram no Brasil quase que dizimaram os índios, porque eles não tinham as doenças e os anticorpos que os europeus tinham. Por que ninguém fala sobre isso? Seja sincero, você já viu alguém falar sobre isso? Não. Agora eu pergunto por quê? E é uma coisa tão simples, tão elementar. Eu me formei no Maranhão. No Maranhão nós tínhamos contatos com índios que podia pegar uma gripe que eles complicavam muito. Certo. Então, assim, existe isso. Eu não fiz nenhum estudo sobre isso. Não é um estudo, mas eu estou falando que isso é um... São exemplos, né? Então você pega, por exemplo, essa doença, nesse momento agora, ela tem predisposições de algumas pessoas. Eu vi alguns estudos genéticos, falando sobre a genética, e o estudo genético eu gosto muito de levar em conta, porque ele é uma coisa mais exata. Está ali no laboratório. Mais ou menos 4 a 5% das pessoas no mundo todo, se pegarem o Covid, vão complicar. Na nossa unidade de Covid, eu canso de pegar pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, altamente complicados, saindo de lá bonzinho. E pacientes com 22 anos complicando. Complicado. E temos muito que aprender. Meu convidado de hoje é o médico hipnoterapeuta, doutor Daniel Gonçalves. O nosso tema, os desafios do jovem médico frente à pandemia do coronavírus. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade, porque tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a rede de ótica Santa Isabel. Doutor Daniel, realmente há de se levar em consideração, a destaque, essas suas observações, viu? Que de fato a mídia não publica com tanta ênfase, com tanta... Sabe outra coisa interessante? Mais simples ainda de se entender, o seu público, eu falo isso no meu programa,
aliás, no programa do Normando. Programa do Normando. Programa do Normando. Eu estou ali só de intruso mesmo. Faça um raciocínio simples. Que é a questão de diminuição do tempo de funcionamento dos lugares. Essas é uma das ideias, me desculpe, mais, deixa eu usar uma palavra calma, mais, não consigo não, mais idiota que eu já vi. É uma lei simples da física, que se você diminui a vazão, o fluxo, as moléculas se concentram. Faça desculpa eu falar um pouco mais, vou ser mais simples. Você está numa padaria, digamos que tem uma cidade que tem uma padaria que tem 60 habitantes. Uma cidade que tem 60 habitantes. Se essa padaria funcionar durante 1 hora, significa que vai ser 1 habitante por minuto lá. Certo. Se você for botar ela para funcionar por 2 horas, vai ser 1 habitante por 2 minutos. Se você triplicar, vai ser a mesma coisa que duplicar, ou seja, quanto mais tempo de funcionamento, menos com aglomeração. Isso é uma coisa tão simples, meu Deus. Mas eu discordo com o senhor no tocante à educação. Essa regra, no meu ponto de vista, eu respeito claro o que o senhor está falando, mas assim, essa regra ela é imposta em detrimento da falta de educação das pessoas. Tem muita gente que vai desligar a televisão agora, viu? Mas assim, quando eu digo que eu não posso, tenho que obedecer esse distanciamento aqui do senhor, então, se eu obedecer, vai permanecer tudo aberto. Não, o que eu estou dizendo é assim, os estabelecimentos, por exemplo, um lugar que funcionava de 8 da manhã a 8 da noite. Certo. Se você colocar ele para funcionar de 8 da manhã a 10 da manhã, 2 horas só, muito mais pessoas vão naquele horário. Perfeito, então perfeito. Você vai aglomerar, você vai fazer Perfeito. justamente o que não deve ser feito. Se aumentar o Hoje, tempo... indo para o plantão, adivinha onde é que estava lotado? Uma fila gigantesca. Caixa Econômica Federal. Sim. Porque o tempo de funcionamento de um banco é restrito, né? restrito. Então, se você diluir essas pessoas, diluir o número de pessoas no tempo, sim, facilita. Sim. Tem sentido, entendeu? Então, tá correto. O São Paulo já percebeu isso, várias outras cidades já perceberam isso. É um cálculo simples. O que interessa não é o local, interessa a aglomeração. Sim. Se você botar a lei de contabilidade para funcionar aqui durante 1 hora, só diga assim, só pode abrir aqui de 8 às 9, você vai ver lotado. Vai lotar. Bota 24 horas. Então, assim, veja que é uma forma simples de raciocinar. É uma ideia, não é nem uma ideia, para mim isso é uma coisa... lógica, né? Justamente. Agora, o que eu estou vendo, meu amigo, e eu acho que você também, como sou pessoa pública e anda, e eu fico muito chocado com isso, é que a fome voltou de forma avassaladora. Eu estou assustado com o número de pessoas passando fome dentro da nossa cidade e dentro do Cariri. Uma pandemia vai ser justamente o efeito colateral de tudo que nós estamos passando. Dentre outras coisas, né? Mas é um tema para a gente continuar o nosso bate-papo daqui a pouco. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade, porque tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, um grande abraço a todos que fazem a água mineral São Geraldo. Doutor Daniel, vamos tomar uma água? Bora. Por favor. Água mineral São Geraldo, a melhor do Brasil. Essa aqui é nossa. Essa é da terra, né? Exclusiva. E um cafezinho? Toma um cafezinho? Não tem método que não tome, não. Não? Pois então, por favor, isso aí é feito especial aqui para os nossos convidados, viu? Quer conhecer um pouco mais sobre as ações dos jovens médicos frente ao combate à pandemia do coronavírus? É só continuar ligado no programa, daqui a pouco a gente volta. Nosso intervalo é rapidinho. Café gostoso. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com o médico e hipnoterapeuta, Dr. Daniel Gonçalves, falando sobre os desafios do jovem médico. Ele que é um jovem médico, trabalhador, enfrentante, é um combatente da linha de frente do Covid-19, do coronavírus, né? Então,
É muito importante a sua contribuição, você ficar em casa, você contribuir com o isolamento social, usar as regras de segurança para evitar visitar o Dr. Daniel e outros profissionais que ali estão. Né? Muito importante, não queira visitá-lo quando ele estiver de plantão, viu? Eu sou um que já disse, doutor, foi um prazer, mas eu não quero lhe visitar quando o senhor estiver de plantão. Né? Quando o senhor estiver em outros momentos, será uma honra. Então, vamos dar a nossa contribuição, gente. É um momento muito oportuno. E fica a dica do programa Café com Leite, tá certo? Vamos falar aqui um pouquinho da Leite Certificação Digital. Faça já o seu certificado digital A1, A3, ECPF, SNPJ, com os melhores preços da região. É só ligar no 3312-5500, falar com minha amiga Doris e fazer o seu certificado. É rapidinho, viu? Eu vou até confessar uma coisa para você. Ela mente. Minha amiga Doris está mentindo, porque ela disse que só passa 5 minutinhos, mas na verdade ela tem um bom papo, resolve o seu problema rapidinho e em seguida você resolve o seu problema, toma um cafezinho, vai embora e passa mais do que 5 minutos, tá vendo? Olha aí, Doris, um beijo para você, obrigado pela sua brilhante contribuição. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade, porque tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a Pano é Bom, Pão Nosso. Doutor Daniel, falávamos no bloco anterior nessa questão dos reflexos, né, que esse Covid-19 há de deixar, né, oportunamente em diversas outras doenças. Diga-se de passagem a fome, como o senhor citou, né? Isso. E a fome leva a outras doenças, não é, doutor? E nós precisamos rever isso com carinho, né? Sem dúvida. Eu estou nessa pandemia desde o começo. Aliás, antes de virar pandemia. Né? Quando estava na China, a doença, a gente já estava se preparando aqui. Então, de toda essa trajetória que eu vim, peguei uns pacientes, vi o começo e esse meio que a gente está falando, porque o fim ainda não está perto, não. Mas muitas pessoas chegavam com falta de ar para que eu pudesse recebê-los, atendê-los. Agora chego com falta de comida. Essa que é a verdade. Essa é uma doença perigosa também. Só hoje, como eu falei, eu saí do plantão antes de estar aqui e passava 3 remédios básicos, eu não conseguia que a pessoa comprasse porque disse que não tinha dinheiro nem para comida. Foram 3 exatos, não estou falando muita gente, foram 3 pessoas hoje. Graças a Deus eu tinha cesta básica, a gente estava fazendo a doação de cestas básicas, dei para essas pessoas. Mas é impressionante, basta você andar na nossa região aqui, você vai ver crianças, número de crianças nos semáforos da cidade. Então, o que é que isso vai cursar? Primeiro que as pessoas não vão aguentar ficar no lockdown, em casa. Porque se fala muito em lockdown, mas eu quero ver falar em lockdown lá no João Cabral. Uma casa que tem 4, 5 pessoas dentro de casa, em 2 quartos. Lockdown na Dinamarca é lindo. Casa de família classe média, onde você consegue ficar isolado. Eu quero ver no João Cabral, eu quero ver no Mutirão. Então, essas medidas, as próprias pessoas vão decretar o fim desse lockdown. Porque a fome chegou e é difícil você aguentar em casa. Aí quais as consequências disso? Desnutrição, imunidade baixa, risco maior de pegar inúmeras doenças, crianças em seu desenvolvimento afetados por conta da falta de nutrientes importantes na infância, número de recém-nascidos também desnutridos, o número de pessoas que têm doenças autoimunes, que já tem um problema aí, imunológico piorando. É isso que nós vamos ver. Doutor, eu estive... Aliás, desculpa, só lhe interromper, dá um dado. Saiu, inclusive, antes de ontem. A pobreza no Brasil triplicou. Isso é um dado, vocês podem pesquisar, hoje em dia ninguém mente para ninguém, vocês podem ver nesses grandes portais de notícia que a pobreza no Brasil triplicou. Sim, eu concordo com o senhor. Inclusive, diga-se de passagem,
nos países como, por exemplo, o Reino Unido, na Inglaterra, que deram lockdown de 3 meses, porém deram auxílio significativo. Daí, consequentemente, as pessoas permaneceram dentro de casa. Né? Então, aí é que eu chego. O lockdown funciona? Resposta, sim, quando se faz lockdown. Mas raciocina comigo. Qual é a medida para acabar com os acidentes de trânsito de carro? Siga meu raciocínio. Qual é a melhor medida para zerar? Não é diminuir, não. Zerar os acidentes de carro. Não sair mais de carro. Não sair mais de carro. É praticável isso? Impossível. Impossível, porque a gente depende. Então, se coisas que não são praticáveis, não se discute. Você está falando, mas na Inglaterra foi feito isso assim. Isso é clássico, básico na área da saúde, clássico na medicina, que um remédio de um canto não se aplica obrigatoriamente a outro. São organismos diferentes, são sociedades diferentes. A OMS falou isso, que o lockdown deve ser feito de forma seletiva, organizada, criteriosa. Você não pode fazer uma mesma medida. Lá na Dinamarca, o cara na Inglaterra, servidor público, ganhando seu dinheirozinho por mês lá, tranquilo, com lockdown, sem lockdown. Aí você faz isso em Juazeiro, terra de comerciante, terra de empresário, terra de pessoas que vivem do calçado, viajando, ficar em casa, dentro de uma casa pequena como o João Cabral, pelo amor de Deus. Não, eu concordo com o senhor em tese, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando eu fiz esse paralelo com o Reino Unido, lá, eu quis dizer que lá o governo assegurou às pessoas um auxílio, onde ele de fato não saía de casa, mas ele tinha o auxílio em casa. Aqui não se tem. Você pega o Reino Unido, talvez, a Inglaterra, talvez, eu não vou, me desculpe se eu estiver equivocado, mas deve ser do tamanho da Paraíba. Sim. Você pegar um país continental como o Brasil, com todas as suas dificuldades gigantescas desse jeito, é complicado. O auxílio emergencial foi um dos distribuições de renda, talvez a maior do mundo. Muito maior do que o Bolsa Aí eu vou para a linha da população, né? Em virtude da população. A maior do mundo. Exato, mas tudo no Brasil vai ser a maior do mundo. Por exemplo, a Europa agora, a OMS está criticando a Europa porque o número de vacinados na Europa está muito baixo. Só 14,3% da Europa foram vacinados. Se você pegar números absolutos, o Brasil já entregou, o governo federal já distribuiu mais de 44 milhões de doses, que só isso aí já é mais do que a soma de quase, acho que da Europa inteira, para não tiver, eu posso estar equivocado. Eu gosto muito de falar dados exatos. Mas no Brasil, por exemplo, dessas 44 entregues, 23 milhões de pessoas já foram vacinadas. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, no Brasil tudo vai ser muito, porque é um país continental, é um país gigantesco. Não, doutor, mas eu queria ir só para a linha do seguinte, de que o lockdown, tendo uma assistência à altura, ele dá resultado, considerando que o Reino Unido já voltou a abrir restaurantes, cinemas, alguns ambientes que estão estritamente prejudicados no Brasil hoje, nesses países de primeiro mundo já estão abrindo, mas em detrimento de 3 meses de lockdown. Então é isso que eu quero dizer, que a população precisa entender isso, compreender isso, mesmo sentindo necessidades, mesmo, porque de fome, doutor, a gente morre, mas demora mais um pouquinho. Do coronavírus a gente morre em 6 horas. Doutor, deixa eu falar aqui outra coisa. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa responsabilidade do jovem médico diante de um momento tão difícil como esse, em detrimento do médico antigo. Existe uma certa diferença ou ele vai para cima para desbravar? Para ele também é novo, como para esse médico antigo em termos de conhecimento, né? Mas como o senhor enxerga isso? Há um certo diferencial? Comente isso daqui a pouco. Os gastos com publicidade não são despesas. Existe são investimentos. Porque as grandes empresas 20, acreditam e investem em publicidade. Porque tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Claro que em toda profissão nós temos aquela visão do início, do meio, né, e do fim. Sempre vai ter como é que eu posso dizer, o veterano, né? E vai ter também o novato. Com relação ao que nós estamos passando, talvez eu diga a você que
lógico, tendo em vista o mundo globalizado, as informações cada vez mais rápidas, mas os problemas da época dos nossos amigos médicos veteranos eram outros, e outros também sérios. Se morria de doenças que hoje a gente consegue tratar tranquilamente. Então, todas as épocas, em todos os momentos, sempre haverão doenças e situações novas. Eles passaram pelo ebola, tudo bem, aqui no Brasil não, mas eu estou falando a nível mundial. Passaram pelo ebola, passaram pela peste bubônica, passaram pela gripe espanhola, passaram por as demais pandemias que já existiram, passaram, por exemplo, pela a tuberculose, nem se fala. O número de pessoas que morrem por tuberculose por ano ainda é altíssimo, né? Então, assim, os desafios, eles só mudam a forma. É como um copo desse aqui, como a água que está desse copo. Se eu colocar ela aqui nesse recipiente quadrado, vai ser uma forma diferente, mas vai continuar sendo água. Então, os problemas só mudam de formas. E as pessoas que os enfrentam. Então, ser médico hoje, recém-formado, nesse momento de pandemia, realmente é um desafio gigantesco. E especial para enxergar aquilo que não conhece, que é esse vírus, né? Perfeito, porque a tendência ao tempo que você vai avançando na medicina, é você ter seu consultório, é você ter sua rotina mais, vamos dizer assim, mais leve. Sim. O recém-formado não. O recém-formado ele está na UPA, ele está dando plantão, está pegando plantão em todo canto, levando cano de prefeito, entendeu? Correndo para lá e para cá, trabalhando num lugar que não tem insumos. Isso todos os médicos já passaram. É do processo. Sim. Então, eu acredito que essa geração de médicos que estão passando por isso, elas vão relembrar a importância de ser médico e a importância de lutar por uma medicina em prol do ser humano. O senhor disse no bloco anterior que as dificuldades, que não precisava nem o senhor dizer que isso é notório, que as dificuldades na saúde, elas são eternas, elas são de tempos idos, né? Mas vamos aqui para essa linha de frente, onde os jovens médicos enfrentam diariamente, como o senhor disse, cano de prefeito, não deixa de receber, falta de insumo, ou seja, as dificuldades que a saúde nos proporciona aos profissionais para cuidar das pessoas. Vai continuar, doutor? Independente de pandemia ou não? Se vai continuar? Essa dificuldade, esses empecilhos? Sempre. Olha, eu vou dizer uma coisa ao senhor. O maior desafio da medicina não é lidar com a doença. O maior desafio da medicina é lidar com a ignorância. A ignorância é o que mata. Não no Brasil, no mundo todo. Então, você lidar com uma pessoa que não acredita numa doença, como tem algumas pessoas ainda que insistem, né? Poucas, mas pensam nisso. Algumas pessoas que, por exemplo, sabem que comer sal de mago, comida salgada, dá hipertensão, mas eles simplesmente negam. Então, quantas pessoas morrem porque não filtram a água? Isso no mundo. A cólera ainda é um dos maiores motivos de morte. Com tanta tecnologia hoje, né? Porque a tecnologia, ela tem o conhecimento, mas se aquela pessoa que a usa não tiver também, não serve para nada. Um lápis na mão do analfabeto vira um pau. Eu enxergo o profissional de saúde que sai da faculdade, não só de saúde, mas em qualquer área, mas hoje especificamente na área de saúde, ele sai assim com desejo, com vontade, né, doutor, de dizer assim, olha, eu vou ajudar o mundo. Eu acho que sai com essa luz, né, no olha, seu meu amigo, âmago. É uma área, e assim, eu estou vendo isso na pele. Para eu falar o que eu estou passando, aliás, eu não, e tantos colegas nossos que estão passando assim, esse momento que a gente está passando, meu Deus do céu. Assim, pensar de quantas pessoas eu já estou vendo morrendo, precisando de ajuda médica. De eu olhar para um paciente assim, e ele lá precisando, por exemplo, de uma reanimação ou de uma avaliação médica, que você esquecer um pouco do medo de você pegar a doença e você ir para cima. Quantas e quantas vezes, não foi 2, foi 20 vezes não, essa é uma decisão não. Quantas vezes eu vi
Alguns momentos até com decisões difíceis de ter que se tomar, Bem, né? claro, muito. E às vezes falta de equipamento, que às vezes pode acontecer. Às vezes você tem uma família em casa. E aí, eu passei quase um ano afastado da minha filha, dos meus pais, isolado, trabalhando. Eu peguei o Covid numa época que nós tínhamos conhecido um ET coberto assim. Né? E depois a gente foi evoluindo na doença, viu que... Você todo investido daquela indumentária lá de médico ainda pegou. Nunca Foi assim? peguei. Sim, nunca pegou, né? Nunca tive Covid. Lógico que estou... Não vou dizer que eu estou à disposição do Covid, mas é uma coisa meio que inevitável. Como eu disse no bloco anterior, Covid nunca vai acabar. É um vírus, o vírus não acaba. Mas vamos bater nele para ele não chegar perto, né? Vamos Porque trocar. aquela história, eu não sei como é a minha situação, como é que ele vai chegar. E se eu estou naquela relação dos dois, que o senhor citou de 10, né? Então é melhor eu... O que eu tô... vamos lutar agora. Como é que é essa luta? Essa é a questão. Essa é a questão. Você lutar, beleza, eu sou a favor, mas lutar a que preço? A que preço? Tem que se pagar um preço caro, né? Doutor Daniel, hipnoterapeuta, aqui no programa Café com Leite, falando sobre os desafios do jovem médico frente à pandemia do coronavírus. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade, porque tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a rede de farmácia Gentil. Doutor Daniel, vamos tomar mais uma água? Coisa boa. Rapaz, Bora. por favor. Inclusive a importância de nos hidratar nesse momento Olha aí, é fundamental. que bom. E mineral São Geraldo, melhor ainda. E mais um cafezinho, por favor. Isso não pode faltar, não. Esse não pode faltar, não. Esse é café sem nome. As pessoas na rua me perguntam se tem café. Eu digo, vai lá no Café com Leite. Quer saber, tem que ir lá, né? Verdade. Quer conhecer um pouco mais sobre os desafios do profissional de saúde frente à pandemia do coronavírus? Continue ligado. Nosso intervalo é rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Hoje, mais do que especial, né? Nosso convidado, doutor Daniel, ele que é médico, hipnoterapeuta. Inclusive, eu já vou deixar aqui o convite para o doutor Daniel vir aqui falar sobre hipnose, né? Ele que faz um trabalho brilhante de hipnose, inclusive no tratamento do combate ao Covid-19, né? Nós vamos até conversar logo nesse bloco sobre esse assunto, que eu acho muito interessante. Mas em breve ele estará aqui no programa para falar sobre hipnose. E quero até que ele tente me hipnotizar aqui e fazer muito mais, tá certo? Você não perde por esperar em breve. Ele já aceitou nesse intervalo, ele já aceitou e será em breve, viu? Aqui eu peço permissão para mostrar a você aqui, querido telespectador, a quarta edição do Café com Leite em revista, feita com muito amor, com muito carinho para você. Essa revista deve sim ser de cabeceira, deve ter sim na sua residência, na sua empresa. É grátis, feita com amor, com carinho para você, muita matéria, inclusive da área de saúde, tem muita matéria aqui interessante. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, é grátis. Você que nos assiste pela BrisaNet, pelas redes sociais, manda uma mensagem para a nossa produção que nós enviamos para você gratuitamente. Ela é feita para você, por que não te enviar, né? Mande uma mensagem para a nossa produção e você será muito bem-vindo à sua mensagem para que a gente possa te enviar. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade, porque tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, grande abraço a todos que fazem a Santa Cecília Vidros Temperados. Doutor Daniel, o senhor, por ser um jovem que está à frente dessa pandemia desde o ano passado, vem lutando aí, vem desempenhando um brilhante trabalho, pergunto, seria essa uma oportunidade para os jovens médicos de fato enfrentarem com amor a sua profissão, em defesa da vida, porque essa eu acho que é até uma regra do profissional de saúde, né? Em defesa da vida, né? Com certeza. Todos os momentos difíceis fazem pessoas mais fortes.
Lutar pela vida é um dever de todos. É um dever do engenheiro, do arquiteto, do advogado. A vida, ela se demonstra, ela se manifesta em várias esferas, não só da saúde dentro do corpo, mas a saúde mental, a saúde financeira, a saúde social. E lógico que a gente que trabalha com muito na parte da saúde, né, da parte médica, a gente lida muito mais com sofrimento, mas é um sofrimento mais aparente. Tem uma frase que eu acho muito bacana, que é assim, aliás, não é uma frase, é uma lei da física. Tudo, né, que tem na humanidade, tudo, você pode ver. Isso não é nem 5%. O mundo todo, o resto é tudo invisível. O ar, o micróbio, o vírus, as moléculas, tudo é invisível. Mas não significa que eles não existam. Então, na saúde, às vezes dá a impressão que só a gente lida com a vida, porque a visão materialista da gente só vê aquilo. Mas a gente não percebe que um engenheiro ruim mata pessoas. E um bom engenheiro pode salvar vidas, porque faz avenidas que podem levar a gente para um hospital de forma mais rápida. A gente não percebe, por exemplo, que um advogado, ao fazer seu trabalho, ou um juiz, ao fazer seu trabalho de forma correta e justa, ele pode tirar uma pessoa de uma morte social, que é a prisão. E assim como também pode tirar um facínora da sociedade e colocar um no devido lugar. Então, quando a gente tem essa visão de mundo, onde todos nós somos partícipes de um todo, a gente percebe que não é a profissão que lhe faz ser um apoiador da vida. É a pessoa que está naquela profissão que faz aquela profissão ser a favor da vida. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, adoro falar essa frase, meus amigos sabem disso. Eu costumo dizer o seguinte, que não existe médico arrogante. Existe um arrogante que é médico. Não existe padre pedófilo. Existe um pedófilo que é padre. A maldade e a bondade, vamos falar assim, ela emana da pessoa, do ser humano. Se você pegar uma pessoa radical, se ela for evangélica, ela vai ser um evangélico radical. Se colocar ela para ser um torcedor, ele vai ser um torcedor radical. Se colocar ele no mundo árabe, talvez um terrorista. Ele é radical por vida. Ele é radical. Aonde ele vai manifestar o seu radicalismo, vai ser onde ele está. Vai ser onde ele está. Então, por isso que eu digo, pessoas, grandes homens da humanidade, salvaram vidas e não estavam nem na área da saúde. Você pegar até Louis Pasteur, você pegar grandes nomes como... são tantos, meu Deus, o Graham Bell, vamos dar um exemplo bem aleatório. O Graham Bell, o homem que inventou o telefone, quantas vidas são salvas hoje por uma ligação? Sim. Olha que visão diferente. Mas é que você amplia seus horizontes. Então, você que está aí, se você é um cara, se é um carroceiro, pode ter certeza que se você tira um entulho de uma rua, você está fazendo bem para alguém, você pode salvar a vida, porque alguém pode cair naquele entulho. Então, se você é um gari, meu Deus, como vocês salvam vidas? Vocês não têm noção. Nas enchentes, quantas pessoas morrem por conta de um lixo dentro de uma rua? Quantas pessoas não morrem por infecção? Então, graças a vocês, aos garis, que isso não acontece. Sim. Então, se sintam todos da área da saúde, nessa visão. Que legal, muito ampla, porém atingindo cada um com o seu respectivo, com a sua respectiva responsabilidade, né? Então, assim, deu para ir no centro, no ícone, ou no ápice de cada profissão, para cada um ter a sua responsabilidade e contribuir com a vida. O dia a dia deixa a gente um pouco esquecido dessas coisas simples, que todo mundo sabe. Sim, sim. Sabe? Isso aí é uma coisa que quem está me ouvindo vai se identificar, porque é uma coisa muito fácil de você ver. Sim. Basta você ter a visão.
Realmente é só ir fazer com amor, né? Então, eu acho que quando a gente faz aquilo que faz com amor, você atinge o objetivo. Indiretamente você, como o senhor disse, salva a vida. Salva a vida. Porque a gente tem que... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de puxar a responsabilidade para si, para o ser humano. Eu não gosto de culpar Estado. Sabe uma frase que eu detesto? Você vê um lixo na rua, você está vendo aí, ó, onde está o... Ninguém faz isso. Cadê o prefeito? E você? Faça a sua parte, não for pago para isso. Não é questão de você ser pago para isso. Olha lá o beija-flor que pegava uma gota d'água lá no açude e levava para um grande incêndio, né? E o gavião disse, o que é que você está fazendo isso? Eu estou tentando apagar o fogo. Ele disse, mas você de gota em gota, no bico, você não vai conseguir apagar o fogo. Eu estou fazendo minha parte. Nosso país se fala muito de direitos. Pouco se fala sobre deveres. Pouco. E só gosto de ouvir aquilo que me agrada. Né? Aquilo que me desagrada, não gosto de ouvir. Porque muitas vezes é a realidade. Sem dúvida. Quando você pega um problema e joga para fora, você está tirando de si as mãos que resolve o problema. Se você bota a culpa no governador, no prefeito, no governador, no síndico, se você bota a culpa nos astros, se bota a culpa em Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, 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 que é: o Estado não é seu pai e Deus não lhe deve nada. Quando você tira a responsabilidade das mãos que fazem, você está quebrando, você está cortando uma possibilidade de ter uma geração rica, poderosa, empoderada dos seus deveres. Então, imagina, vamos para o mundo das ideias. Imagina se todo mundo nesse momento que está me ouvindo, que tem uma casa, vamos, sei lá, de alguns metros, não sei quanto a base, mas se cada um arrumasse sua calçada. Só isso. Somente a sua calçada. Nós teríamos uma cidade limpa. Com certeza, com certeza. Doutor, pegando todo esse leque de profissões que o senhor citou, que tem a sua relevância, tem a sua importância, lhe pergunto, a falta de experiência, partindo do princípio que o jovem médico é o nosso tema, não traz uma certa instabilidade profissional, uma certa insegurança profissional na saúde, tanto quanto essas demais que o senhor citou? Sim. Antes de eu falar isso, só terminar um exemplo. Pois não. Meu pai, o Normando, todo mundo sabe, sou filho de Normando Sócrates, salvou muitas vidas sem ser médico. E talvez que ao longo da minha vida eu não vá salvar tantas pessoas como ele salvou, de várias maneiras. Então, não podia deixar de registrar. E eu quero, inclusive, externar aqui, só aproveitar a sua palavra e dizer que Normando esteve aqui no nosso programa algumas vezes, não foi apenas uma, algumas vezes, a quem eu tinha uma estima, um respeito. Era meu amigo de coração mesmo. Grato. Independente da sua relação pai e filho, eu tinha, até porque eu nem lhe conhecia, né? Sim. Estou lhe conhecendo hoje, então, eu tinha uma consideração, uma relação. Tive lá nos estúdios quando ele estava com ele, me levou lá, fui lá, tomei café na mesa da cozinha da casa dele, sua mãe estava lá também, então, isso mostra assim a aproximação que eu tinha com seu pai, que é uma pessoa que eu tenho guardado no meu coração. Espero que ele esteja bem, esteja num bom lugar. Pode ter certeza. Juazeiro, onde eu ando em Juazeiro eu lembro dele. E a população de Juazeiro tem um pouco dele também, pode ter certeza disso. Sim. Mas voltando ao que o senhor falou, vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado. Na medicina, a forma que o acadêmico de medicina chega para ser médico, vamos dizer, chega à profissão, ela fortalece muito o profissional. Por quê? Para você chegar a ser médico, você vai ter que fazer um vestibular dificílimo, em uma concorrência altíssima, onde muitas pessoas estão ali durante anos estudando para aquele objetivo. Você passa, depois de um grande sacrifício. E você vai entrar na faculdade que você vive por completo ela. Você não faz medicina e nas horas vagas trabalha. Não, você faz medicina, você é um sacerdócio. Assim como você
Você vai para ser padre, você fica dentro de um seminário e raríssimas vezes você tem um momento livre, mas você é um sacerdócio ao entrar na faculdade de medicina. É manhã, tarde e noite. Quando nós entramos no internato, a gente não pode nem chamar de estágio, porque a lei do estágio proíbe o que a gente faz. A gente vira à noite. Não existe nenhuma lei trabalhista do estágio que permita isso. Então, daí você tem. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós temos uma carga horária muito alta e nós temos uma prática muito grande. Pelo menos 2 anos da faculdade é só a prática. Então, você é como se fosse médico sem ser. Há um ponto, lógico, que a experiência sempre vai ser relevante, sempre você vai pegar, mas é em todas as profissões. Mas o novo também é importante, porque você renova aquele pensamento daquela geração que muitas vezes já está ultrapassado, que é o normal. A geração que vem agora melhorar. Então, assim, o recém-formado de medicina, ele tem uma boa carga. Então, pelo menos é para ter uma boa carga de conhecimento e de prática também, que vai ser aperfeiçoada ao longo da sua profissão. 2 anos internado. Vendo de tudo. Por isso que o nome é internado. Você fica interno. Você passa a sua vida... Nossa Senhora, eu entrava no hospital 5h30 da manhã, saia de lá 10 horas da noite. Por isso que chama-se residência, né? Tem que passar, residente praticamente. Internato e residente. Daí você e residente, justamente. Né? Que praticamente mora dentro do hospital. Ou seja, mas esses desafios, esses momentos, eu acho que tenha o seu momento de, digamos assim, de satisfação do ego, né, doutor? Porque seria, digamos assim, concluindo o curso, né, chegando ao final do curso daquilo que você almejou, que você visualizou na sua vida, que você trouxe para si. Então, digamos assim, um momento de muito trabalho, porém de muita satisfação, né? Com certeza. Todas as nossas vitórias, as nossas conquistas, elas são... um alimento para nosso ego também, né? Para nossa autoestima, seja ela qual for. A gente quando era criança, eu vejo isso com minha filha Maria Elisa, a felicidade que ela fica por conseguir subir uma escada. Para mim é banal, mas para ela é uma conquista. É uma conquista grande. Então, cada momento da nossa vida a gente tem grandes conquistas. Só a gente não faz grandes festas. Mas temos grandes conquistas. E não sabemos comemorar muitas vezes, né? Doutor Daniel Gonçalves, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre os desafios do profissional de saúde frente à pandemia do coronavírus aqui. Hoje o programa é espetacular. Os gastos com publicidade não são despesas, são investimentos. As grandes empresas acreditam e investem em publicidade, porque tudo isso vai passar. E quando tudo isso passar, elas serão lembradas. Inclusive, fica aqui o meu abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Meus amigos, a aula hoje está espetacular, está maravilhosa, né? Doutor Daniel nos proporcionou aqui momentos agradáveis com o nosso bate-papo. Mas eu vou chamar um rápido intervalo de apoio cultural, viu? Vou tomar um cafezinho aqui nos bastidores com ele, tomar uma água mineral São Geraldo, e daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho. Falei que era rapidinho, já estamos de volta, já tomamos um café, tomamos uma água, e ele disse que adorou o café e quer voltar aqui, né, doutor? Verdade, tá uma delícia, já estou querendo botar preço ali na máquina. Olha aí que maravilha. Então, doutor, olha, eu acho que o programa de hoje foi de extrema relevância para o nosso telespectador. Eu acho que o senhor deixou uma mensagem extremamente favorável para demonstrar que os profissionais de saúde, mesmo que jovens, são desafiadores e são enfrentantes e são, digamos assim, os arqueiros defensores da vida. Então, parabéns a todos. Quero lhe agradecer e parabenizar pelos seus atos, pelo programa do Normando, né? Que não é seu, né? Que você está lá não é meu, aos não. domingos. Ali eu estou só de intruso. Está só de intruso. Parabéns pela ação que o senhor está fazendo da coleta de cestas básicas também, viu? O senhor pode... Eu vou até fazer o seguinte, ao invés de eu ficar dizendo para vocês me mandarem cestas básicas no meu Pix, eu não tenho esse interesse.
Eu estou arrecadando cesta básica, mas você que está me ouvindo aí, faça a sua parte. Fale com seu vizinho, converse com ele. Tem tanta gente passando fome ao teu redor aí que você nem imagina. Então assim, você não precisa de mim para isso não. Faça você mesmo. Compre a cesta básica, caladinho. Faça a sua parte, porque você vai ser muito mais forte e você vai fazer uma cidade muito mais forte. Aliás, um país muito mais forte. Então, eu disse que eu ia deixar aqui meu Pix para fazer doação. Eu prefiro encerrar com esse recado. Que legal. Puxe para você a responsabilidade. Vocês não precisam de outras pessoas para fazer o bem, não. Fazer o bem, você faz sozinho. Que legal. Não precisa você fazer a doação para Dr. Daniel, para em seguida ele fazer a doação para alguém. Faça direto. Faça você. Olha aí que recado legal, né? Dá para refletir sobre isso? Doutor Daniel, muito obrigado. Foi ótimo aqui o nosso bate-papo. Eu que agradeço. Eu quero dizer à população também que está me ouvindo, a todas as pessoas que eu venho conhecendo, né, nessa pandemia, que graças a Deus tive a honra de dar alta. Infelizmente eu não consegui dar alta a meu pai, mas a alta que eu dou a um pai, a um outro pai, a uma mãe, para mim é um pedaço daquilo que saiu de mim e eu deixo para os outros. Quero deixar um recado que as pessoas que estão muito nervosas, com transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, pessoas que estão nervosas nessa pandemia, mantenha a cabeça calma, fique bem, tenha fé, faça a sua parte. Esse momento que nós estamos passando vai passar. Isso também passa. Uma frase muito conhecida. Essa frase é show. De Chico Xavier, inclusive, não sei se vai pegar aqui, mas está aqui. Essa frase é tatuada em mim. Isso também passa. Né? Não sei se você consegue pegar aí, mas enfim. Então, assim, mantenha a cabeça sã, porque isso influencia nas suas defesas, na sua imunidade. Então, vamos fazer cada um a nossa parte, né? Cuidar um do outro, que logo, logo a gente vai tirar essa máscara e junto com essa máscara, várias outras máscaras, a do medo, a da angústia, a máscara da fome que está assolando o nosso povo, vão cair e a gente vai conseguir olhar de novo para as pessoas do jeito que nós olhávamos antes. Se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez ao médico hipnoterapeuta Dr. Daniel Gonçalves. Nós vamos ficando por aqui, mas você continua nos assistindo nas nossas plataformas digitais. No Facebook, no Instagram, no aplicativo do programa, no site tvverdevale.tv e também no site tvcafecomleite.com.br, onde você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite. Lembre-se, o distanciamento social, o uso do álcool em gel, a lavagem frequente das mãos, o uso da máscara ainda são instrumentos essenciais, necessários e importantes do combate ao Covid-19. Portanto, a nossa orientação para você é: não tenha medo, mas tenha muito cuidado. Beijo a todos, fiquem com Deus. Eu estou com ele. Beijo a todos, amanhã estarei de volta com mais uma edição do programa. Tchau, tchau, até lá.